Olá, meus irmãos. Graça e paz a todos. Vou corrigir aqui um pouquinho a câmera. Tudo bem com vocês? Mais uma vez reunidos aqui para iniciarmos mais um tema do Evangelho da Graça. Tudo bem? Aí está o tema. Estamos ansiosos, né? Para iniciarmos. O tema está na tela aí. A imagem do homem Jesus é corruptível. Nós estamos fazendo uma afirmação, né, no tema. Então o tema é uma afirmação, né? Tudo bem com você, gente? Estamos aí mais uma vez, mais um domingo aí, para falar o Evangelho da Graça. O Evangelho da Revelação. Vamos chegar mais para frente aqui. A regulagem da câmera. Então estamos aí, ó. O tema é esse aí, a imagem do homem Jesus é corruptível. Por que nós estamos afirmando isso? A imagem do homem Jesus é corruptível. Então essa é a maior dificuldade de grande parte, da maioria dos crentes, né? Que pensam que Jesus, depois que ressuscitou, estava num corpo espiritual, quando Jesus falou que estava num corpo de carne e osso. Né, gente? Então vamos entender. Eu sei que é difícil a gente passar esse tema, porque nós, quando falamos no Cristo ressuscitado, nós que pregamos o Evangelho da Graça, estamos falando do que Paulo falava, que não é mais Cristo segundo a carne. Mas o interessante é que quando Jesus ressuscitou, ele estava falando que ele era segundo a carne. Mas quando Paulo fala do ressuscitado, ele está falando do Espírito, ele está falando de Deus mesmo. Então ele não está falando de carne e osso. Então é preciso entender. Eu sei que é difícil, muita gente vai, até mesmo que prega a graça, ou melhor, irmãos que estão na graça, tem alguma dificuldade para entender esse assunto da ressurreição do Senhor e quando ele estava ali com os seus discípulos ainda do ministério do Nazareno. Então realmente tem essa dificuldade, eu entendo isso e até mesmo eu levei algum tempo para entender como se dava isso, como que isso aconteceu de Jesus ter ressuscitado, mas ainda ter voltado num corpo carnal, mas as pessoas ficam na dúvida ainda, né? Por causa de várias questões das aparições do Senhor, em alguns momentos, outros momentos ele não se apresentava, então as pessoas ficam imaginando o que não está escrito, né? As pessoas deduzem o que seria aquilo. Então vamos ao tema, a imagem do homem. Eu estou falando do homem, eu não estou falando de espírito, a gente está falando de homem. Do homem Jesus é corruptível. Porque muita gente poderia até torcer o nariz, porque estamos trazendo esse tema dessa forma. Quando a gente está falando de corrupção, de corruptível, é de coisa que pode se deteriorar, né? Então, homem é feito de carne e osso, né? É feito de carne e osso. Então, não existe homem que não seja de carne e osso. Então, todos os homens foram feitos do pó da terra. E Jesus não foi diferente. Ele também foi feito igualzinho a Adão, né, no corpo carnal. Certo? Então vamos iniciar aí, tá bom? Então eu vou pedir a vocês, aqueles irmãos também que pertencem a denominações, que chamam de igreja, né? Para que não se escandalizasse com esse tema, tá bom? Então eu sei que é difícil as pessoas entenderem, porque já se acostumaram com a teologia que está aí, sendo pregada já há muito tempo. Então muita gente fala assim, você vem agora com uma novidade, nós já pregamos há tanto tempo esse evangelho, né? E agora, depois de 2000 anos, você vem falando algo diferente? Tá, gente? Então aqui eu não estou aqui para poder, trazer confusão, mas para a gente entender, tá bom? Então não se escandalize com esse tema, pois o próprio Jesus, tá bom? O próprio Jesus disse que aquela imagem era corruptível, que aquele corpo era corruptível. Ele falou isso, né? Então é preciso entender. Alguém vai falar, não, mas onde que ele falou que era corruptível? Vamos entender.
Então o próprio Jesus estava falando que era corruptível. Quando ele disse, sou carne e osso. Então quando Jesus falou, sou carne e osso, eu pergunto a vocês, porque assim, eu não estou aqui para colocar, né, à força um entendimento, mas para que vocês, né, os irmãos todos, os amigos que estão assistindo, possam entender por si próprio o que Jesus estava falando quando ele falou sou carne e osso. O que ele estava falando? Que ele seria incorruptível, que ele seria espírito e não carne? Ele estava falando que era carne e osso, né? Isso aí depois da ressurreição, né? Então quando Jesus, essa imagem humana, né, na verdade nós somos uma imagem, né? Formamos uma imagem, porque todos estão nos vendo. Então o que se vê é uma imagem que é formada através de um objeto, de algo material. Então, a imagem era corruptível. Então, Jesus, quando falou, sou carne e osso, ele estava dizendo que ele era corruptível, né? Ou não era, né? Um homem, uma manifestação carnal, que estava preparada para morrer, vamos dizer assim. Porque quando Jesus fala, sou carne e osso, aí eu pergunto a vocês, não morreria mais? A carne, eu estou falando da carne, não estou falando do espírito. Não morreria mais? Aquela carne, aquele osso, poderia ou não morrer? Aí vocês mesmos vão analisar, né? Porque depois aquela carne, aquele corpo foi ocultado, como a gente já falou no tema anterior, né? Aquela carne, aquele corpo dele foi ocultado depois que foi elevado às alturas. Então, quando ele fala, sou carne e osso, um homem, uma manifestação carnal, então seria o quê? Que estaria preparado também para morrer, mas só que ele não morreria mais, né? Porque ele já tinha cumprido o propósito. Então, por isso que foi oculto aquela manifestação humana dele, foi oculta porque não era mais necessária a manifestação humana, tá bom, gente? Entendam o que eu estou falando. Eu não estou falando que Jesus falou, estou preparado para morrer de novo. Não. Carne, ossos se deterioram na terra. Então, Jesus não morreria mais, porque ele já tinha cumprido o propósito, né? Na carne ele já tinha cumprido. Então, o que aconteceu com aquela manifestação dele humana? Foi oculta, conforme está escrito, né? O que está escrito foi oculta no mundo físico, ninguém mais viu Jesus segundo a carne, tá bom? Somente viu durante o quê? 40 dias, vocês podem ler na Bíblia de vocês que durante 40 dias Jesus ainda se manifestou com os seus ali discípulos, comendo peixe, né? Mostrando as mãos, mostrando o lado para Tomé, aqui meu lado rasgado, as mãos furadas. Eu pergunto a vocês, mãos furadas não é uma ferida? É ou não é? É. Então, se aquele corpo dele estava ferido, eu pergunto a vocês, era um corpo incorruptível ou um corpo corruptível? Aí a resposta vocês mesmos vão analisando, tá bom? Então, sobre esse tema, meus amigos, né? Eu gostaria de fazer duas perguntas. Vamos fazer duas perguntas sobre esse tema. À primeira vista, quando ouvimos alguém falar, eu sou de carne, né? À primeira vista, quando ouvimos alguém falar, eu sou de carne e osso, o que nós pensamos? Porque nós conhecemos aquele ditado, né? Talvez seja o ditado, né? Eu não sou de ferro, eu sou de carne. Então muita gente fala assim, eu não sou de ferro. Então assim, porque de ferro ele poderia ser mais resistente, mas mesmo assim o ferro também é corruptível. O ferro também pode se desfazer, enferrujar. Tá? Então, à primeira vista, quando nós ouvimos alguém falando, eu sou de carne e osso, vamos supor que nós estivéssemos lá entre os discípulos de Jesus, ouvindo ele falar o seguinte, sou eu mesmo, em carne e osso, vejam minhas mãos, o que nós iríamos pensar? É ele mesmo, humano, não é espírito, mas a dificuldade foi eles entenderem que era humano, porque a dúvida era se ele seria um fantasma, se seria espírito. Mas, na verdade, ele fez questão por várias e várias vezes, que nós já tratamos isso aí no tema anterior, quando ele se apresentou com as portas fechadas, né? E ele mostrou as mãos, mostrou de novo lá, entendeu? Então, assim, ele fazia questão de mostrar que era carne e ossos mesmo, tá bom, gente? Tá escrito isso aí em nossas Bíblias, tá bom? Então é só cada um pesquisando por si, porque eu não estou aqui para trazer, forçar um entendimento, mas para a gente analisar. Tá bom? Então, o que nós pensamos quando alguém fala, eu sou de carne e osso? O que nós pensamos? Né? Que tal pessoa é mortal. Né? Então, nós pensamos que ela, o quê?
que ela é mortal. Ou nós pensamos que essa pessoa seria imortal, incorruptível. Se eu falar para vocês, eu sou de carne e osso, vocês vão pensar o que de mim? Que eu sou mortal, que eu posso morrer, porque se eu sou de carne e osso, é claro que nós vamos pensar, é mortal, né? Então nós vamos pensar que a pessoa é imortal, incorruptível ou mortal, ou seja, corruptível. Quando a gente fala assim, a imagem do homem Jesus é corruptível, a gente está falando da imagem humana dele, enquanto carne e ossos, ok? Então, analisem aí essa pergunta. Então, é essa pergunta que nós fizemos. Agora, outra pergunta que nós podemos fazer. Essa tela aqui é para aqueles que talvez estejam acompanhando, né, essa mensagem, possam ler, aqueles que têm deficiência auditiva. Então, eles vão poder também ler aqui na tela o que eu estou falando, mais ou menos o que eu estou falando vai aparecendo aqui. Tá bom, gente? Isso aí é o meu propósito, foi esse. Muita gente às vezes fala, por que você coloca ali na tela? Esse é o meu jeito de fazer, então eu vou fazer assim, tá bom, gente? Eu vou fazer dessa forma. Então, a outra pergunta que nós podemos fazer é o seguinte. Em Gênesis, diz, né, no livro de Gênesis, diz o quê? E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Né? Homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Comecem a analisar a imagem de Deus. É homem ou é mulher? Né? Então, o homem foi criado à imagem de Deus. Mas olha só, preste atenção. E Deus criou o homem e mulher. Né? Ó, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher. E agora? Vamos analisar, né? Gênesis 1, 27. Então, Gênesis está dizendo que o homem seria incorruptível, porque seria a imagem de Deus, que seria espírito, ou Gênesis estava tratando de outra questão? Essa é uma pergunta que a gente está fazendo, para que cada um de nós possamos analisar. Então, quando Gênesis, vamos repetir aqui. E criou Deus o homem à sua imagem. Aí vamos começar a refletir. A imagem de Deus o criou. Aí diz, homem e mulher. Ora, se foi a imagem de Deus, homem e mulher, então quer dizer que no céu tem homem e mulher? Né? Aí vamos analisar. Homem e mulher os criou, Gênesis 1, 27. Então Gênesis está dizendo que o homem seria incorruptível por causa disso? Porque era a imagem e semelhança de Deus? Vamos entender. Ou Gênesis estava tratando de outra questão, que a gente vai analisar ainda durante este vídeo. Tá bom, gente? Então vamos ao assunto de hoje, que é a imagem do homem Jesus é corruptível. Eu estou afirmando. Então alguém vai falar, você tem coragem de falar que a imagem do homem, de um homem, é corruptível, se tratando de Jesus? Então, alguns poderiam torcer o nariz. Então, esse termo é uma afirmação, né? A imagem do homem Jesus é corruptível. Então, quando lemos esse tema, com esse conteúdo, né? O que nos vem à cabeça? Eu pergunto, o que podemos entender como algo corruptível? Isso não é o corona não, hein, gente? O que nós podemos entender como algo corruptível? Podemos entender como algo que pode apodrecer. Então, quando a gente fala é corruptível, então nós pensamos em algo que pode o quê? Apodrecer, deteriorar. Que pode deteriorar, né? Não é verdade? Quando nós falamos sobre algo corruptível. E o tema é esse aí, né? A imagem do homem Jesus é corruptível. A gente vai entender ainda, tá bom? Vamos continuar, porque muita gente pega o vídeo pelo meio do caminho e depois começa a fazer uma opção de perguntas que ele não assiste o vídeo direito, aí ele começa a afirmar uma opção de coisa nos comentários, mas tudo bem, isso faz parte, tá bom? Isso faz parte. Então vamos entender o tema de hoje, tá bom? Vamos entender, então vamos ler. Vamos ler aqui, fazer uma abertura com esse texto aqui de Romanos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível ou do homem corruptível?
a semelhança da imagem de homem corruptível. Não é verdade? E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Romanos 1, 23. Então, o que acabamos de ler ali? Que a imagem humana, ela é corruptível. Na verdade, aí alguns vão falar, não, mas se tratando de Jesus, aí começam a mistificar conforme a religião trata sobre o corpo de Jesus. Se Jesus, ele era como nós. A única diferença de Jesus é que ele não pecou. Em tudo foi tentado. Jesus estava na carne mesmo. Em tudo foi tentado, porém sem pecado. A única diferença de Jesus, nós temos que afirmar, é que o quê? Que não pecou, porém sem pecado. Tá bom, gente? Então, antes de nós darmos continuidade, eu vou pedir a vocês, né, os que não fizeram, claro, que no YouTube não esqueçam de fazer a inscrição, ativar aquele sininho logo abaixo do vídeo aí, comentar também, tanto no YouTube como também no Facebook. E nos dois canais, o joinha, tá bom, gente? Não esqueça do joinha. Agradecemos a todos. Então, a passagem que nós acabamos de ler, de Romanos ali, do livro de Romanos, não se referia especificamente à imagem humana de Jesus. Então, entendo, porque muita gente vai falar, você está pegando um texto fora do contexto. É claro que aquela passagem de Paulo não estava tratando de Jesus, tá bom? Mas, propositalmente, tá bom? Nós colocamos na abertura, a fim de abrirmos o entendimento dessa mensagem que estamos abordando. Tá ok? Então, vamos lá. Então, por que nós dizemos que a imagem humana de Jesus era corruptível? Se Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, vamos prestar atenção, a nossa imagem, a imagem de Deus, né? Conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, vamos prestar atenção, domine, governe, né, sobre os peixes do mar. Olha a semelhança dos homens para com Deus. Domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre o gado. Então o homem dominaria. Deus não domina? Então vamos prestar atenção o que seria a semelhança. E sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Aí diz no versículo 26, e criou Deus, vejam, cadê a trindade aí, hein? Criou Deus, ou foi a trindade? Criou Deus, isso foi só uma palhinha para o pessoal entender aí, que muitos aí dizem que quando falou façamos, estava tratando de que tinha lá 3 pessoas de Deus, né? Mas veja que no versículo 27 diz o seguinte, 27, não é o 26, 26 fala façamos, mas no 27 fala, e criou Deus, ou 3 pessoas de Deus, criou Deus o homem à sua imagem, pronto. Mas como que ele criou o homem e mulher à imagem dele? Seriam então homem ou mulher? Né? Então vamos entender, né? Conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de quem? Das 3 pessoas de Deus ou de Deus? A imagem de Deus o criou, tá bom? O quê? Homem e mulher os criou. Então o homem foi feito homem e mulher à semelhança de Deus. Como? A gente já leu aqui, ó. Que dominaria, né? Governaria, né? Como Deus também governa todas as coisas. Isso é um entendimento que a gente vai entendendo, vai lendo, vai entendendo, tá bom? Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e o 27 aí que acabamos de ler. Amém, gente? Vou parar de ficar falando toda hora amém, né? Tem algumas pessoas que falam, você toda hora fala amém. Também tem uma questão aí de toda hora falar graça e paz para tudo, toda hora graça e paz. Então vira uma mania, né? Em vez de somente cumprimentar no início ou no final, e as pessoas toda hora graça e paz, toda hora amém, né? Aleluia, toda hora aleluia, vai falando. Outra questão também é o né? Né? Então vamos tomar cuidado para melhorar isso aí, tanto eu como qualquer um de nós, tá bom? Quando formos fazer uma palestra, falar com alguém, tá bom, gente? Então, de acordo com as escrituras, o homem ele foi feito à imagem de Deus. Sim ou não? Sim. Então, de acordo com as escrituras, o homem foi feito à imagem de Deus. E se Deus, agora vamos prestar atenção, e se Deus
é incorruptível e o homem foi feito à sua imagem, por que seria então um homem incorruptível? Ora, se o homem é a imagem de Deus e Deus é incorruptível, então por que os homens são corruptíveis? Morrem. Porque Deus não morre. Se o homem foi feito à imagem de Deus, então isso aí é para que possamos o quê? Refletir, para a gente avançar, crescer no conhecimento de Deus. Então, por que o homem seria corruptível? Né? Corruptível por quê? Porque o homem é carne e ossos. Nós somos feitos o quê? De carne e ossos, corruptíveis, mas a imagem de Deus. O homem foi feito o quê? A imagem de Deus. Mas perguntamos, e Deus? E Deus? É a imagem de quem? O homem foi feito à imagem de Deus. E Deus é a imagem de quem? Dos homens? Não é. Deus não pode ser a imagem de um homem, porque o homem é incorruptível. Né? E Deus é a imagem de quem? De um homem ou de uma mulher? Se o homem e mulher foram feitos à imagem de Deus, e Deus, ele é a imagem de quem? Do homem ou da mulher? Então essa é a questão. Isso é pra gente o quê? Refletir. Tá bom, gente? Então, outra questão. De qual etnia, de qual raça, que a gente pode falar também, Deus é semelhante? Deus é semelhante a que raça da humanidade? A que etnia, que é a melhor forma de se falar? Sabemos que Deus não é semelhante a nenhum homem, né? De nenhuma etnia, porque os homens são diferentes de acordo com a região do planeta em que eles residem. E homens, mulheres, crianças, adultos, e Deus, como que é Deus, então? Isso é só para a gente refletir e entender. E Jesus tornou-se semelhante a qualquer homem. Jesus tornou-se semelhante a qualquer homem e semelhante à etnia o quê? Judaica? Ou Jesus permaneceu semelhante ao Altíssimo? Então é uma pergunta que a gente faz, né? Jesus tornou-se semelhante a qualquer homem, né? Qualquer humano, e semelhante também à etnia judaica, porque ele era um judeu, ou Jesus permaneceu semelhante ao Altíssimo? É uma pergunta. Não, ele não permaneceu semelhante ao Altíssimo. Jesus assumiu o quê? A forma, a imagem humana. Até mesmo depois da ressurreição, ele ainda estava com aquela forma, com aquela imagem carnal. Né? Até depois da ressurreição, conforme lemos aqui, ó. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De servo. Não a forma de Deus. Fazendo-se semelhante a Deus. Não. Jesus se fez semelhante a quê? Aos homens. E achado na forma de homem, ou na forma de Deus? Na forma de homem. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até o quê? A morte, porque era humano, né? E morte de cruz. Filipenses 2, 6 a 8. Correto, gente? Então, embora o homem Jesus, mesmo com a imagem corruptível, tenha revelado o Pai. Então, embora ele tenha o quê? Se tornado humano, semelhante aos homens, mas ele revelou o Pai nele, mesmo com a forma humana. Vamos entender. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas Deus não é semelhante, não é a semelhança de homens. Deus não é a semelhança de homens corruptíveis, pois o quê? Deus é espírito. Então, como que ele poderia ser semelhante a homens se Deus é espírito? A homens, né? Se Deus é espírito. Porque Deus é espírito e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4, 24. E ainda, aqui ó, ora, o Senhor é carne e sangue, é igual a um ser humano, semelhante ao homem? Não. O Senhor é o quê? É o espírito. Ou ele é carne e sangue? Ele é o espírito, então ele não é semelhante aos homens, né? E onde está o espírito do Senhor, aí a liberdade. 2 Coríntios 3, 17. Então nós estamos lendo os textos para a gente ir abrindo o entendimento, tá bom, gente?
Então, se Deus é espírito, em que o homem é feito semelhante a Deus? Bom, Deus é espírito. Então, você e eu, nós somos semelhantes a Deus em quê, se ele é espírito? E nós sabemos pelo Evangelho que nem todos os homens são espirituais. E por que Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus? Será que era porque ele seria espiritual? Não, porque nas Escrituras diz que há os homens celestiais, espirituais, e há os homens terrenos. Mas mesmo assim, todos os homens foram feitos semelhantes a Deus. Então, se Deus é espírito, em que o homem é feito semelhante a Deus? Aí é uma pergunta que a gente faz, né? Para que possamos o quê? Refletir. Por isso, Paulo escreveu que não se deve mais conhecer a Cristo segundo a carne, ou Cristo do ponto de vista humano. Tá bom, gente? E agora já não há mais o mediador, porque o mediador era de carne, o mediador tinha que ser de carne e osso. Não há mais o mediador. O mediador foi Deus encarnado, tá bom? A semelhança dos homens e não a semelhança de Deus. Então, Deus encarnado foi a semelhança de homens e não a semelhança de Deus, tá bom? Embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, tá bom, gente? O mediador foi ocultado. Agora, olha só o que está escrito que vocês já sabem. O mediador, que tinha que ser de carne e ossos, carne e sangue, né, como é falado em Hebreus também, o mediador foi ocultado. Ele foi ocultado depois de cumprir os 40 dias. Sim ou não? Sim, né? Eu falo sim porque eu li na minha Bíblia que está escrito isso, né? O mediador foi ocultado depois de morrer, ressuscitar, e já não é mais necessário, pois já tudo consumou e tirou o pecado do mundo. É ou não é verdade? Tem que ainda ter um mediador para mediar? Não. Então, o mediador não é mais necessário. Porque muita gente fala assim, Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Mas que Jesus Cristo? Se aquela carne, aquele corpo dele foi ocultado, né? Não é mais necessário, pois já tudo consumou e já tirou o pecado do mundo, conforme lemos que... E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos, olha só, o homem Jesus orando a Deus, tá? E clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas... Pai por quê? Porque ele nasceu homem, né? Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Lucas 23, 46. Agora vamos mais um versículo para a gente entender que o mediador tudo consumou, tá bom? E quando Jesus tomou o vinagre, disse, ainda não está tudo consumado, ainda o mediador tem que permanecer. Não. Ele falou, está consumado, então não precisa mais de mediador para morrer pelos filhos de Deus. Tá? Então ele falou, está o quê? Consumado, já morreu, não morre mais. Certo? E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, 30. Tá bom, gente? Acho que está dando para me fazer entendido. Tá bom? Então perguntamos, o mediador ainda é necessário? Eu pergunto a cada um de nós. Estou perguntando para mim mesmo. É necessário um mediador para nos fazer, para nos fazer religar a Deus? É necessário um mediador? Uma vez que já consumou a mediação, morrendo na cruz, é necessário? Né? Estamos fazendo uma pergunta. E considerando que o mediador teria que ser necessariamente humano, perguntamos a todos nós, ainda existe um mediador? Jesus, o mediador tinha que ser de carne e osso, tinha que ser humano. Eu pergunto, ainda existe um mediador em algum lugar? Existe? Sim ou não? Existe um mediador? Essa pergunta é para todos nós. Existe um mediador? Porque vamos entender depois o que Paulo fala, que há um só mediador entre Deus e os homens. Vamos entender, porque muita gente não consegue entender. Se não há mais o mediador, então por que Paulo... Agora vamos entender. Então por que Paulo escreveu, pois há um só Deus e um só mediador? Opa, depois da cruz, né? Ele falou que há um só mediador depois da cruz? Ué, já não tinha morrido? Como que ele fala que há um só mediador? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens.
O homem Cristo Jesus. Que homem? Porque se ele já tinha sido oculto, aquele homem. Não é verdade, gente? Vamos entender. O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo, se entregou ou não? Ou ainda iria se entregar? Se entregou a si mesmo como resgate por todos. Ponto. Agora vamos mais importante. Esse será. Esse o quê? Foi. Então Paulo está falando, esse foi o quê? Agora que muita gente não entende esse texto. Esse foi o testemunho dado. Agora vamos entender. Em seu próprio tempo. 1 Timóteo 2, 5 a 6. Então, em seu próprio tempo. Então, por que Paulo está falando que o homem Jesus era o mediador? Mas ele não estava falando que existia um mediador mais. Mas que em seu próprio tempo foi dado aquele testemunho. Que Jesus Cristo, o homem, era o mediador. Correto, gente? Acho que está dando para entender. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Tá, então, no tema de hoje, nós estamos abordando que não há outro Senhor, tá bom? Nem outro Deus. É um só. O único Senhor é o quê? É Deus mesmo. Não há outro Senhor, há um só Senhor. Né? Então, uma só fé, um só Salvador. Como Paulo falou, né? Um só Salvador é o testemunho que foi dado no tempo próprio, tá bom? O único Senhor é Deus mesmo. Ou não? Ou há outro Deus? Ou há outro Senhor? Não, só há um. Então, no tema anterior, no tema passado, domingo passado, nós apresentamos o que aconteceu com o corpo de Jesus. Quem não assistiu, assista, porque é importante para entender o tema de hoje. O que aconteceu com o corpo de Jesus? Foi o tema passado. Sabemos o que é isso? Então, nós sabemos o que significa isso? O que aconteceu com o corpo de Jesus? Quando a gente fala assim, o corpo de Jesus, dá para entender o que significa isso? Tá? Então, sabemos que isso é o quê? É o mesmo que dizer o que aconteceu, é o mesmo que dizer o que aconteceu com o corpo humano de Deus. Ou Jesus Cristo não era Deus encarnado? Então, dizer o que aconteceu com o corpo de Jesus é o mesmo que dizer o que aconteceu com o corpo humano de Deus, ou não é? Porque alguns vão falar, não é o corpo humano de Deus. Então Jesus não seria Deus encarnado? Não seria o verbo que se fez carne? Então, é o mesmo tema, a gente poderia também colocar assim, o que aconteceu com o corpo humano de Deus? Porque Deus não tem corpo humano. Mas por um curto período, ele assumiu a forma humana, ou não? Então, eu estou fazendo a pergunta, eu não estou querendo forçar ninguém a ter o meu entendimento. É o entendimento que eu tenho, então cada um vai ter o seu entendimento. Então, o que aconteceu com o corpo humano de Deus? Então, a gente pode entender também assim o tema passado, tá bom, gente? Foi o tema que nós tratamos aqui no passado, domingo passado. Então, podemos ler na carta aos Hebreus que diz, agora vamos entender. E visto que nós, seus filhos, filhos de quem? De quem? Filhos de Deus, né? Só pode ser de Deus. E visto que nós, seus filhos, aí Paulo está falando com os hebreus lá há 2000 anos, mas nós também somos filhos de Deus, né? Embora os textos de Paulo não se apliquem na sua plenitude a nós que vivemos em 2020. Mas a verdade do evangelho é eterna, tá? Mas muita coisa do que Paulo estava tratando era para eles lá, não para nós. Então, que nós somos filhos de Deus, nós somos, tá bom? E visto que nós, eles lá, e nós também, né? Somos ou não somos seres humanos? Somos, né? Somos seres humanos feitos de quê? Só de espírito, feitos de carne e sangue. Ele quem? Ele quem? Ué, quem? Não seria Deus? Só há um Deus? Ele quem? Deus. Ou não? Então é a pergunta que a gente faz, né? Ele quem? Também se tornou o quê? Carne e sangue. Então, o que nós estamos entendendo assim, aqui? É que Deus também, como nós, ele também se tornou carne e sangue. Quando? Quando nasceu da Virgem Maria, tá? Ele também se tornou carne e sangue, pois que só como ser divino, não. Pois só como ser humano, ele poderia passar pela morte e assim esmagar a força daquele que tinha o poder da morte, que é o quê?
O chifrudo? Não, o diabo, o que fazia separação dos homens, dos filhos de Deus para com Deus. Então, esse diabo foi aniquilado. Hebreus 2,14. Vamos ler outra versão aqui, para melhorar. Portanto, visto que os filhos são pessoas ou são espíritos, são pessoas de carne e sangue, ele quem? De novo, né? Ele, Deus. Ele também participou dessa condição humana. Quando? Em Jesus. Para que por sua morte, morte de quem? De Jesus, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o chifrudão? Não, o diabo, né? O diabo, na verdade, é o que fazia, que era o opositor, né? E em muitos textos, o diabo poderia significar várias coisas, tá? O opositor, a carne, tá bom, gente? Hebreus 2,14. Agora vamos reler com cuidado o texto da carta de Paulo a Timóteo. Vamos reler, agora é para reler, tá bom? O texto da carta de Paulo a Timóteo. Vamos reler para a gente entender. Pois há um só Deus e um só mediador. Paulo está dizendo que há um só mediador depois da cruz. Ué, Paulo, vai ter que ainda mediar ainda? Vai ter que religar o homem ainda a Deus? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O homem, Cristo Jesus. Que homem? É espírito, não é mais carne. Né? O homem, Cristo Jesus. Mas vamos entender Paulo. Muita gente não conseguia. Na época que Pedro mesmo confessou que não conseguia entender Paulo em muitos pontos, e hoje muita gente não consegue. Né? Então, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou, ou ainda vai se entregar. Paulo está dizendo que se entregou a si mesmo como resgate, para resgatar os filhos de Deus, os filhos espirituais, né? A si mesmo como resgate por todos os filhos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo, no tempo em que Jesus ainda estava em carne e osso aqui, carne e sangue. 1 Timóteo 2, 5 e 6. Então, nós já paramos para pensar nessa afirmação do apóstolo Paulo? Nós já paramos? Quando lemos esse texto de Paulo, será que nós já entendemos? Nós ficamos durante anos e anos lendo, relendo. Quantas vezes eu já li isso aí e não entendi? Mas agora nós entendemos. Nós já paramos para pensar nessa afirmação do apóstolo, que há um só mediador, mas só que há um só mediador, esse testemunho foi dado no tempo próprio, que foi quando ele estava mediando ainda. Correto? Acho que agora, depois de 36 anos no sistema religioso, é que eu passei a entender isso, né? Isso aí não é diferente com todos nós, tá bom, gente? Não é diferente. Todos nós passamos por essa mesma situação de não compreender o evangelho, os tempos de meninos, né? Então, nós já paramos para pensar nessa afirmação? Então, perceberam que o mediador era um homem, teria que ser o quê? Humano, um homem. Então, eu pergunto, Cristo é humano? Tem lá o Cordeiro de Deus com as mãos furadas no mundo espiritual? Aí, vocês mesmos vão analisar, tá bom? Tá bom? Vamos crescer no entendimento das coisas espirituais. Então, nós percebemos que o mediador teria que ser homem, humano, para morrer. Tá bom, gente? Então perceba que esse testemunho, ele foi dado, esse testemunho de que há um só mediador entre Deus e os homens, o apóstolo diz que foi em seu próprio tempo. Tá? Então nós vamos fazer a seguinte pergunta. Qual foi o próprio tempo em que precisava do mediador? Vamos lá? A resposta é que precisava do mediador corruptível, carnal, no tempo em que ainda estava manifestado o quê? Humanamente, a fim de tirar o quê? O pecado do mundo, o Cordeiro verdadeiro, como dizia João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Né? João 1,29, segunda parte do versículo, desse versículo aí 29. Tá bom? Então, tudo bem. O pecado, então, já foi tirado, né? Como a gente fala, o Cordeiro de Deus já tirou o pecado do mundo. Então, portanto, não tem necessidade mais de um mediador. Não há mais, então, um mediador para tirar o pecado do mundo. Pois o mediador foi quando? Quando que foi o mediador? Conforme diz Paulo,
lá na carta a Timóteo, foi em seu próprio tempo, já não há mais, conforme já lemos na carta para que foi o quê? Relatada a Timóteo, tá bom? O mediador foi o quê? O filho. Mas o filho era o quê? Um homem humano. Mas o filho, aquele filho que era um homem, primeiro nasceu e foi cuidado por Maria e por José. Somente depois de adulto ele foi o quê? Enviado. É aí que muita gente não entende. E Deus enviou seu filho. Da onde? Da casa de José e Maria. Agora, Paulo foi enviado da onde também? Porque Paulo fala assim, eu fui enviado não para batizar, mas Paulo foi enviado de onde? Da terra mesmo, ele foi enviado por Deus, como nós também estamos sendo enviados. Então Jesus não foi diferente, ele era um homem que foi enviado, mas ele não foi enviado um Jesus de carne lá do céu, nasceu lá. A gente vai entender essa parte. Muita gente não consegue entender essa verdade. Então primeiro ele foi o quê? Cuidado por Maria e José. E somente depois de adulto, né, que ele, como a gente diz, iniciou seu ministério, ele foi enviado. Até então ele estava naquele momento em que ele estava crescendo, atingindo a maturidade, aquele garoto de 12 anos que estava conversando com os doutores da lei, que vocês já conhecem, tá bom? Então primeiro ele foi cuidado por Maria e José, somente depois da maturidade, depois de adulto, ele foi enviado. Então é aí que Deus enviou o seu filho amado, tá bom, gente? Então é exatamente nesse ponto aqui que a gente está falando, que Deus enviou o seu filho ao mundo, né? Deus enviou o seu filho ao mundo, dá a impressão que Jesus veio de outro planeta, assim, um Jesus aqui. Não, ele nasceu no mundo e depois foi enviado, como qualquer um de nós somos enviados, e Paulo também foi enviado. Então é exatamente aqui nesse ponto é que há uma incompreensão por parte da maioria dos crentes e líderes que dizem que estão pregando o evangelho. De onde Deus enviou o seu filho? Se o filho de Deus nasceu no planeta, de onde que Deus iria enviar o filho dele? De outro planeta ou desse planeta? Aí é uma pergunta que eu estou fazendo a vocês, tá bom? O filho de Deus nasceu aqui, então de onde que ele iria enviar? Desse planeta mesmo, certo? Então aí que muita gente não consegue entender. Tá, aí pergunta-se, Deus tinha... Aí eu vou fazer a pergunta agora, que é a pergunta-chave, hein? Deus tinha um filho no céu? Eu pergunto a vocês, Deus tinha um filho no céu? Como nos filmes de Thor, que muitos já assistiram, né? Em que ele tem um pai, Thor tem um pai poderoso, ele tem até um irmão, né? Num outro mundo, né? E Thor, tendo nascido lá, veio para a terra, ou Deus mesmo desceu em Maria e nasceu um filho humano, gerado pelo Espírito, que é ele mesmo. Então, muita gente tem um entendimento assim, Deus tinha um filho lá no céu, né? Que nasceu quando? Ora, se ele é eterno, ele teria nascido no céu, Espírito nasceu no céu, não tem sentido, né, gente? Então, quando que Jesus nasceu? Jesus nasceu na terra. Então, Deus não tinha um filho no céu, o filho dele foi gerado aqui na terra, vocês sabem disso, né? Então, assim... foi um filho que foi gerado pelo Espírito, que é ele mesmo, tá bom? Então vamos entender. O Filho de Deus que nasceu foi aqui mesmo, na terra, e se chamou depois Jesus, somente depois que nasceu e não antes. Então, quando é que foi colocado o nome no Filho de Deus de Jesus? Quando ele nasceu. Enquanto não tinha nascido, não existia esse nome Jesus em lugar nenhum da Bíblia, não tem isso, né? Mas o anjo Gabriel falou o quê? O nome dele será Jesus. Então, o Filho de Deus nasceu o quê? De carne. O Filho de Deus de carne. Tá bom? Então, só se chamou Jesus depois que nasceu, e não antes. Tá bom, gente? Então, não tinha um filho lá como se fosse Thor, né? Muita gente pensa assim, né? Lá, aí Deus enviou o seu filho do céu. Não é isso, né, gente? Aí tem que estar faltando exegese, hermenêutica, uma porção de coisa para a gente entender isso aí. Muita gente não conseguiu entender ainda. Então podemos ler que Deus enviou, é aqui que muita gente, Deus enviou da onde? Deus enviou o seu filho ao mundo. E nós, quando nós vamos falar, e Paulo não foi enviado ao mundo também? Né? Ele falou, Cristo enviou-me, não para batizar, mas então enviou da onde Paulo? Paulo é extraterrestre? Jesus era extraterrestre? Não. Então, vamos ver aqui, podemos ler que Deus enviou o seu filho ao mundo. Então as pessoas pensam assim, que Deus enviou o filho dele, que veio de outro planeta, ao mundo, ao planeta Terra, né?
Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele quem? Um homem de carne, fosse salvo por Jesus. Teria que morrer, o Cordeiro verdadeiro, João 3,17, né? Então ele o quê? Um filho de Deus de carne e osso, conforme ele mesmo falou. E veja que o João ainda fala, e vimos, ora, como que a gente vai ver espírito? Então, olha só o que o João fala, e vimos e testificamos, né? É de carne, que o Pai enviou, o seu Filho enviou de carne, seu Filho para Salvador do mundo. 1 João 4,14. Então veja o que João está falando aí, gente. Então, o Pai espiritual enviou um filho carnal. Sim ou não? Aí vocês têm a pergunta e a resposta aí fica para vocês aí, tá bom? Se João está dizendo que vimos, para se ver só se for o quê? De carne e osso, porque se fosse espírito, não poderia se ver, tá bom? Então vejamos ainda que o filho não nasceu no céu, nasceu na terra, carnal, tá bom, gente? Mas olha só o que Paulo fala também, um apóstolo dos gentios, que fala de coisas espirituais, mas olha só o que Paulo fala. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou... é aqui, né, gente? Deus enviou seu filho, nascido lá no céu. Ou nascido em espírito. Não. Nascido de quê? De mulher. Nascido sob a lei. Gálatas 4,4. Então vamos entender. O filho de Deus, nascido de mulher. Então, nascido de mulher, é incorruptível ou corruptível? É corruptível, que era de carne, nascido de mulher, né, gente? Tá bom? Agora vamos ver o que é interessante agora. Olha o interessante, agora o ponto interessante. Jesus, aquele homem, foi o único humano que foi gerado, nascido de mulher, que não teve participação do gameta masculino, ou do espermatozoide, né? Acho que parou ali parou o outro canal ali, né? Não sei se foi, acho que foi o YouTube. O YouTube parou, né? Agora vai ter que continuar agora só no Face mesmo, né? Tá? Então, não teve participação, o quê? Do gameta masculino. Por isso foi chamado de filho unigênito de Deus. Então, foi chamado de filho unigênito de Deus, né? Como na carta de João está escrito que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Vamos ver. Se manifestou o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou o seu filho unigênito. Vamos entender. Que Deus enviou o seu filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João 4,9. Então vamos voltar aqui para a gente entender. Parou de funcionar ali o YouTube, né, gente? Agora vai ficar só no Facebook, depois esse vídeo será postado, né? Porque, infelizmente, o sinal aí deve ter parado, tá bom? Então, vamos voltar aqui, ó. Então vamos ver que interessante. Jesus foi o único humano que foi gerado, nascido de mulher, que não teve a participação, o quê? Do gameta masculino. Por isso foi chamado o quê? De filho de Deus, unigênito de Deus, como na carta de João está escrito que nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu filho, o quê? Filho unigênito, único, ao mundo para que por ele vivamos, tá bom? Então isso significa que o embrião, Jesus pequenininho, né? Jesus ainda é embrião, se formou no interior do óvulo, tá? Do óvulo de Maria, ou seja, a semente da mulher sem ter sido fecundado por um gameta masculino, ou seja, o espermatozoide, tá bom? Então Jesus foi gerado assim, nessa forma milagrosa. Na semente da mulher ele foi gerado sem a participação do homem. Agora só está no Facebook, agora depois a gente posta, né? Fazer o quê nessa internet do Brasil? Tá bom, gente? Veja aqui o que está escrito, ó. Nisto está o amor de Deus, está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu filho para propiciação, vamos entender aqui, para propiciação pelos nossos pecados. João está falando deles lá que viveram antes da cruz, não é da gente. Cristo não foi fazer propiciação por pecado de ninguém que vive em 2020, porque o pecado já foi tirado do mundo lá, tá bom, gente?
O Filho carnal de Deus, ele já propiciou ou não? Já propiciou, tá bom? Já propiciou, já favoreceu, já mediou, tá bom? Já mediou, então não vai mediar mais. Jesus carnal, ou seja, corruptível, que poderia se ferir, né, ter mãos feridas, né, que poderia também ser morto, o cordeiro que foi imolado já favoreceu, tá bom, gente? Já favoreceu, já proporcionou, já forneceu, já ofereceu, já assegurou o quê? A religação dos filhos espirituais de Deus. Então não há mais um mediador carnal, corruptível. Então por isso Paulo escreveu que daqui por diante, veja o que Paulo escreveu, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, vejam, Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo, carnal. Não é mais, por isso que não tem mais mediador. Segundo Coríntios 5,16. Então não foi um homem que desceu, e sim o único Senhor que desceu, assumindo o quê? A natureza humana. Então ele assumiu o quê? A forma corruptível, ou não foi? Porque muita gente poderia falar, não, você não pode falar dele que ele assumiu a forma corruptível. Ué, então por que morreu? Né? Então ele assumiu o quê? A forma corruptível. Então no céu não era a forma corruptível, não era. Era Deus mesmo, pois aquele que desceu, né, é também o mesmo ou é outro? É o mesmo que subiu, né, acima de todos os céus, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, de todos os céus, para encher todas as coisas, né, Efésios 4:10. Então Jesus humano era semelhante a quê? Ao Criador ou à criatura? Jesus humano era semelhante o quê? À criatura e não ao Criador, né, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele o que? Assumiu a forma de servo, se tornou como os homens, corruptíveis, né? Tá bom, gente? Então, o que queremos dizer aqui? Nós queremos dizer que Jesus não era a imagem de Deus. Alguém vai falar, o quê? Como é que é? Jesus não era a imagem de Deus? Não. Ele assumiu a forma humana, como é que ele poderia ser a imagem de Deus, né? Então Jesus não era a imagem de Deus, mas a imagem, a semelhança quê? Dos homens, corruptíveis, e ele também era corruptível. Se Jesus não fosse corruptível, ele não poderia morrer, gente. Né? Como que ele morreu? Porque alguém vai falar, não, ele era incorruptível. Não, mas como que morreu então? Né? Então, vamos entender. Se Jesus não fosse corruptível, não poderia morrer. Por isso o apóstolo Paulo diz que Cristo não é mais conhecido do ponto de vista humano, ou seja, corruptível. Aquele Jesus de antes, porque muita gente vai falar, como é que você pode falar que é outro? Ué, era de carne, né? Porque muita gente não consegue entender o que seria o outro, né? Então, olha só, aquele Jesus de antes, né, que tinha que morrer, foi uma manifestação de Deus aos homens, tá? E ficou manifestado ainda como homem depois da ressurreição também. Então vamos ler na carta aos Romanos, no capítulo 1. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, né, e também do grego. Romanos 1,16. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a terra, sobre toda a impiedade e a injustiça dos homens, né? Dos homens que detêm a verdade em injustiça. Romanos 1,18. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Neles quem? Nos homens, né? Porque Deus lhe manifestou. Romanos 1,19. Porque as suas coisas invisíveis, espirituais, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente, né, se veem pelas coisas que o quê? São criadas.
Então, pelas coisas materiais, para que eles fiquem o quê? Inexcusáveis, Romanos 1:20, né? Por quando, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, Romanos 1:21, dizendo-se sábios, né? Tornaram-se loucos, Romanos 1:22, e mudaram, agora o ponto aqui, ó, e mudaram a glória do Deus incorruptível, por isso que não podemos conhecer a Cristo segundo a carne, tá bom? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Então nós não podemos mais considerar Cristo segundo a carne por causa disso, porque aquele Jesus era corruptível, tá bom, gente? E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, Romanos 1:23. Por isso também Deus os entregou, né, as concupiscências de seus corações, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, Romanos 1:24. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Romanos 1:25. Então veja, por que Jesus, segundo a carne, teve que Deus ocultá-lo aos homens? Por quê? O que vocês acham? Porque ele era semelhante à criatura e não semelhante ao Criador. Tá bom, gente? Então, muita gente não conseguiu entender ainda isso no Evangelho. Tá bom? Então, por isso que aquele Jesus, Paulo não viu. Se Paulo algum dia viu, ele ainda não conhecia o Evangelho. Mas Paulo, aquele Jesus de carne, não encontrou Paulo. Mas vamos entender ainda que tem manifestações do Filho de Deus ainda na época de Paulo. Tá bom? Então, ao analisarmos o texto da Carta aos Romanos, que foi lida, que acabamos de ler agora, nos reporta a fazer lembrar que somente a Israel, tá bom, gente? O povo de Deus, segundo a carne, vieram as manifestações visíveis e audíveis, a fim de que eles crescem, tá bom? A Bíblia foi uma coleção de livros dedicados aos judeus dos tempos bíblicos e até mesmo a Paulo também. O Senhor, porque ainda estava nos tempos bíblicos, tá? E ainda precisava de manifestações visíveis, até a Paulo, Deus se utilizando do nome Jesus, porque ele falou, sou eu, Jesus, a quem tu persegues, tá bom? Né? Que herdou eternamente, então Deus herdou aquele nome de Jesus eternamente. Deus se manifestou não mais em carne, a Paulo não, mas o quê? Num clarão, né? Mais forte do que a luz do sol, que Paulo relata isso. E por uma voz também, Deus se manifestou também por uma voz com o nome de Jesus, né? Soando nos ouvidos, nos tímpanos do futuro apóstolo. Paulo jamais iria crer, ele não iria crer se não tivesse uma manifestação visível no mundo físico. Paulo não iria crer, e entender o Criador, porque ele não entendia ainda, ele pensava que entendia, né? Se Deus não se manifestasse com o nome de Jesus por coisas criadas, ou seja, luz e vozes. Então Deus se manifestou a Paulo como? Através de luz forte, como um clarão, como o sol, e vozes. Então isso aí o quê? Era uma manifestação física. Então se ele não se manifestasse por coisas criadas, ou seja, luz, que é o do mundo físico, e vozes, né? Paulo não poderia crer. Tá? E por que Paulo não poderia crer? Paulo não poderia crer. Ele não iria crer nunca se Deus não se manifestasse dizendo, eu sou Jesus, através de um clarão que o cegou. E por que não? Porque Paulo não iria crer. Porque Paulo, ele era um judeu, que excedia em judaísmo a todos os jovens, né, de sua época, da idade dele, conforme ele mesmo relatou aqui, ó. E no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados, Gálatas 1,14. Então, por isso que Paulo não iria crer se Deus não se manifestasse ainda de uma forma visível para ele, porque agora nós não precisamos disso, mas Paulo precisou ainda, porque ele era um judeu, tá bom, gente? Então, a manifestação ainda visível, audível, ainda estava, embora Jesus, segundo a carne, carnal, já tinha sido ocultado aquele corpo, tá bom, gente? Então percebam que o Senhor,
Deus mesmo, Deus não é luz forte, tá bom? E Deus também não é nem vozes. Deus não é vozes. A manifestação de vozes não é Deus ainda. Não é. Nem Deus também é luz forte, tá bom? E também, agora vamos pasmar, tá bom? O Senhor não é Jesus de Nazaré, um judeu. Ele não é um judeu, não é Jesus de Nazaré. A semelhança da criatura, certo? E não do Criador. Não é, Deus não é a semelhança da criatura, tá bom? Não é mais, já foi, já passou. Então é certo que essa minha fala vai escandalizar. E escandaliza, já está escandalizando. Muita gente que desconheceu o Evangelho. Então não entendeu a mensagem. Então, quem ainda não se escandaliza é porque não entendeu a mensagem do Evangelho, tá bom? Então vamos reler aqui, ó. E mudaram a glória do Deus incorruptível, né? Em semelhança da imagem de quê? De homem incorruptível ou homem corruptível? Porque homem é corruptível, sempre será. Jesus, enquanto homem, era corruptível. Então, tá? Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de répteis e de quadrúpedes e de répteis, Romanos 1:23, conforme está escrito aí, né, gente? Mas alguém poderia também argumentar que tem algo errado na Bíblia, né? Pois, se é um erro mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, como então que Jesus, um homem corruptível, que ele era corruptível, poderia se dizer Deus? Então alguém vai falar, tem alguma coisa errada? Se não podemos mudar a imagem do Deus incorruptível, então como que Jesus fez isso? Falou, né? Fez isso, né? Então como que poderia... Então olha só, Jesus, um homem corruptível, poderia se dizer Deus. Na verdade, Jesus não falou assim, eu sou Deus, mas ele falou, eu sou filho de Deus. Como que Jesus... Então tem alguma coisa errada, né? Vamos ver aqui, ó. E agora, então? Como que vamos entender isso? Como que nós vamos entender? Porque Jesus falou, sou filho de Deus, né? Então, mas Jesus não estava falando nada errado. Jesus não estava falando nada errado. Pois a lei deles, a lei dos judeus, dizia, sois Deus. Então, por isso que Jesus falou, sou filho de Deus. E por que ele, como homem, também não poderia se dizer filho de Deus, se na lei deles dizia, sois Deus? Né? E o salmista falou, e o próprio Jesus falou. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois o quê? Deuses. Então, por isso que os homens foram feitos à semelhança de Deus, nesse sentido, eles eram deuses, né? Sois deuses. Não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou, né, Jesus segundo a carne, e enviou ao mundo depois que nasceu de Maria e tomou a maturidade, vós dizeis blasfema porque disse sou filho de Deus. Então o filho de Deus era carnal, né? João 10, 34, 36. Então o que queremos dizer com isso? Estamos dizendo que Deus pode se utilizar das coisas criadas, ou seja, das coisas corruptíveis, para se revelar aos homens, como está escrito aqui, ó. Portanto, o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou, Romanos 1,19. Porque as suas coisas invisíveis, se são invisíveis, não poderia se ver. Então, como que Deus se revelaria? Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Romanos 1,20, né? Romanos 1,20. Tá bom, gente? Então, esse texto nos faz entender que Deus se revela. Deus se revela. Como? Alguém vê Deus? Não. Deus se revela pelas coisas criadas. Então, Jesus foi Deus se manifestando o quê? Como a criação, porque era humano, tá? O texto esse texto que nós lemos, nos faz entender que Deus se revela pelas coisas criadas, que são o quê? Corruptíveis. As coisas criadas são corruptíveis. Mas Deus pode fazer isso, não é? Deus, ele pode, através das coisas criadas, se manifestar ao mundo. Tanto é que ele se manifestou em várias vezes
nos textos da Bíblia que a gente só lê lá, Gênesis, lá, a sarça ardente, a voz de Deus passeando pelo jardim. Deus se manifestou de formas assim, de formas visíveis e audíveis no mundo físico. Tá? Deus pode fazer isso, não nós. Sendo certo que conforme o livro de João, olha só o que João fala. Deus nunca foi visto por alguém, ou foi? Nem Adão viu Deus, ninguém viu Deus. Abraão não viu Deus, Moisés não viu Deus. Moisés viu o quê? A sarça ardendo. Abraão ouviu a voz. Né? Quando viu, foram 3 homens que apareceram numa forma humana lá para 3 ali significa 2 anjos e o Senhor, né? Deus nunca foi visto por alguém. Vejam o que João fala. Deus nunca foi visto, ou foi visto? Nunca por alguém. O Filho unigênito, ou seja, Jesus, o único Filho de Deus humano, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então Jesus humano revelou o Pai. João 1,18, né? E na carta de João também diz, ninguém jamais viu a Deus, ouviu. Se nos amamos uns aos outros, isso é para nós ainda agora aqui, ó. Olha uma pinceladinha aqui. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. 1 João 4:12. Vamos pregar o Evangelho da Graça, mas vamos ter um carinho com os irmãos, né? Que estão ouvindo, que ainda não conseguem entender. Vamos ter paciência, tá bom, gente? Tá bom? Então isso é importante, o que João falou aí, 1 João 4:12. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia, aí ninguém aqui de nós odeia ninguém, né? A seu irmão, é mentiroso, né? Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João 4:20, então estamos entendendo aí, ó. Então também, gente, aquela demonstração, vamos agora mudar um pouquinho, da transfiguração, né? Aquela mudança de aparência, nem aquilo foi o quê? Nem aquela demonstração foi a verdade das coisas invisíveis, porque eles estavam vendo, a transfiguração eles estavam vendo, então não é, as coisas espirituais são invisíveis. Nem aquela manifestação, aquela demonstração, né, de Jesus na transfiguração, o quê? Foi a verdade das coisas invisíveis, pois Jesus apareceu numa visão, então estava utilizando os sentidos, né, o cérebro deles, né, apareceu numa visão na forma humana ainda, mesmo transfigurado, mesmo mudado de aparência. Muita gente não consegue entender isso. Junto também com a imagem que foi formada na cabeça deles, ou nos olhos, né? Que Jesus mudou a aparência, né? Junto com imagens de formas corruptíveis. Então, a transfiguração de Jesus, embora tenha sido uma mudança, transfiguração, mudança de aparência, mas ele continuou numa forma humana. E também se manifestaram formas humanas corruptíveis, como Elias e Moisés. Nós podemos ler lá. E muita gente pensa isso aí, várias coisas sobre essa transfiguração. Veja o que está escrito. 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, Mateus 17:1. E transfigurou-se diante deles, mudou a aparência, né? Transfigurou-se diante deles e o seu rosto resplandeceu como o sol. Então veja, e as suas vestes, eles estavam vendo aquilo tudo, tá bom, gente? Usando os sentidos humanos, tá? E as suas vestes se tornaram brancas como a luz, Mateus 17:2. Então veja aí, né? O seu rosto resplandeceu, transfigurou-se. Então isso aí foi nada mais do que uma repetição de um exemplo da glória de Deus lá na sarça ardente. Também Jesus se transfigurou, mudou a aparência. Então foi visto ali Elias e Moisés, né? As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, vejam, foi somente uma visão, falando com ele, Mateus 17:3. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui, se queres façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Mateus 17:4. Só mesmo o Pedrão, né, gente? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu e da nuvem saiu uma voz. Vejam as manifestações aí, ó. Que dizia, este é meu filho amado, este é meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o.
vamos prestar atenção nesse escutai aqui. Aqui que é o ponto-chave dessa transfiguração de Jesus. Esse escutai, Mateus 17:5, tá bom? Vamos entender agora. Então, a transfiguração, tá? A transfiguração de Jesus diante de Pedro, Tiago e João não era uma demonstração do mundo espiritual. E agora que muita gente vai falar, não, Messias, era uma demonstração do mundo espiritual. Então como é que apareceu imagens de homens lá? Elias e Moisés, né? Não era uma demonstração do mundo espiritual, mas a afirmação de Deus de que seus discípulos não iriam ouvir mais a Moisés e nem a lei. Não iriam ouvir mais a Moisés, ou seja, a lei, nem a Elias, ou seja, os profetas, mas iriam ouvir a quem? Ao Filho de Deus. Por isso que ele falou assim, ó, esse é o meu amado filho, a ele ouvir agora, não é mais ouvir mais a Moisés nem a Elias, tá bom? Então esse foi o objetivo ali da transfiguração, conforme foi escrito pelo apóstolo também, né, lá provavelmente Paulo aos Hebreus. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, foi por isso que teve a transfiguração lá de Elias, a ele ouvir, não é mais, né? Então, ó, aos pais, muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias, porque eles já estavam nos últimos dias, pelo Filho. Então, por isso que na transfiguração Jesus falou, Deus falou, a ele ouvia, ao Filho, tá bom? Hebreus 1:1. Então, o que quer dizer esse texto aí, de Paulo aos Hebreus, ou provavelmente de Paulo, né? Que nos últimos dias Deus falou por seu Filho, né? E que essa manifestação de Filho começou quando? Começou com Jesus, carne e osso, segundo a carne, desde o nascimento de mulher, conforme lemos. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas 4:4. Manifestação de Filho que se deu até a sua vinda. Então, até a vinda do Senhor, a manifestação continuou de Filho. É preciso entender, embora ele tivesse sido assunto ao céu, mas a manifestação continua ainda a manifestação de filho, conforme Paulo fala, tá? Então, até a sua vinda, que se deu depois da sua ascensão e ocultação, o quê? Da carne, até a vinda do Senhor. E nesse intervalo entre a ascensão e a vinda do Senhor, né, depois da ocultação e a vinda do Senhor, carnal, se manifestou a Paulo como? Não mais em carne. A Paulo não foi mais manifestado Jesus mostrando as mãos furadas do lado, não, mas se manifestou ainda de uma forma que pudesse ser vista alguma coisa, tá? Porque Paulo não iria crer, mas não mais carnal, mas por um clarão, né? E voz, conforme Atos dos Apóstolos que diz, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o quê? Um esplendor. Mas que esplendor era esse? Era Jesus segundo a carne, com as mãos furadas? Não, era um resplendor, foi uma luz forte, né, do céu. E caindo em terra, porque Paulo caiu em terra, né, e aqueles que estavam com ele, ouviu, então veja, tá ainda é uma manifestação ainda de filho, uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem és, Senhor? Olha o que ele diz. E disse quem? O Senhor. Que Senhor? Deus mesmo. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões, Atos 9, 3, 5. Então perguntamos sobre esse fato com Paulo. Nós vamos perguntar agora sobre esse fato. Aquela manifestação foi física ou espiritual? Eu pergunto. A manifestação para Paulo foi física ou espiritual? Ora, se fosse espiritual, ninguém veria, porque as coisas espirituais não se pode ver, né? E eles viram um clarão. Aquela manifestação foi física ou espiritual? Eu já respondi, mas o que vocês acham? Quem está assistindo aí os vídeos, o que vocês acham? Aquela manifestação foi física ou espiritual? Eu já cheguei à conclusão que aquela manifestação a Paulo, através de um clarão que o cegou, foi ainda uma manifestação física, uma vez que o clarão ofuscante o cegou o futuro apóstolo. Então, se fosse uma manifestação espiritual,
ele não veria nenhum clarão, não veria nada, porque as coisas espirituais, mundo espiritual não se pode ver, tá bom, gente? Naquela plenitude dos tempos ainda ocorria o quê? A manifestação de Filho. Mas depois da ocultação carnal na nuvem, Jesus se manifestou e ainda se manifestaria, conforme ele falou, ainda me manifestarei, né? De forma o quê? Esplendorosa, até que em sua vinda, agora vamos entender, se manifestaria com poder e grande glória, o Filho do Homem, conforme é dito, né? Filho do Homem, mas cadê a carne dele? Com poder e grande glória. Não mais o quê? De carne e ossos, como se lê, né? Como se lê aqui, ó, porque assim como um relâmpago, vejam, manifestação visível, né? Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será também a vinda de quê? Olha a manifestação de Filho aqui, ó. A vinda do Filho do Homem. Então ainda seria a manifestação até a vinda. Então a manifestação de Filho começou no nascimento de Maria, em carne, foi oculto na nuvem, aquele corpo carnal, e ainda se manifestaria até a sua vinda. Né? Ó. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Né? O homem é nascido de mulher, mas só que já não estava mais na manifestação carnal. Né? Mateus 24, 27. Então, antes de concluirmos esse assunto, a imagem de Jesus é corruptível, convém dizer que o Senhor se manifestou não somente em carne e osso. O Senhor não se manifestou somente nascendo na Virgem Maria. Lembrando que no Éden, ele se manifestava pela voz que passeava, como a gente lê, né, nos textos, pelo jardim, ao cair da tarde. Então era uma manifestação de Deus aos homens, né, a Adão e Eva ainda, né? Também se manifestou o quê? A Moisés na sarça ardente. Então veja as manifestações de Deus. E a manifestação mais importante seria a manifestação dele nascendo de mulher, nascido de mulher. Essa foi a manifestação mais importante de todas, né? Então, agora para concluirmos, a vinda do Senhor também foi a última manifestação de Filho, conforme lemos. Então, a vinda do Senhor foi a última manifestação de Filho. Agora é Deus mesmo, né, que herdou eternamente o nome Jesus, conforme se lê aqui, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo humano, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a Deus ou aos homens, né? E sendo encontrado em forma de Deus, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, porque Deus não morre, né? Então por isso que ele era corruptível, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, o lugar de Deus, né? E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então ele herdou o nome, o próprio Deus herdou o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Deus ou não é Deus? Jesus Cristo é o Senhor, então é Deus, né? Jesus Cristo é o Senhor, mas que Jesus Cristo de carne, o homem de Nazaré? Não, né? Jesus Cristo é o Senhor, para o quê? Glória de Deus Pai. Filipenses 2, 5, 11. Estamos concluindo. Queremos agradecer a vocês por estarem aí acompanhando. Infelizmente o YouTube parou. Essa internet, eu tenho que até que me mudar dessa região aqui, que aqui precisa ter uma internet melhor, mas está difícil, né? Então agradecemos a todos. Até domingo que vem, no próximo vídeo, que durante a semana nós vamos anunciar, tá bom, gente? Então fica assim, domingo que vem estaremos aqui mais uma vez com vocês, com mais um tema empolgante. Até breve, meus irmãos. Um grande abraço a todos.